Oi gente, tudo bem? Acho que esse é o nosso primeiro vídeo oficialmente nesse canal do YouTube. Eu resolvi começar a trazer vídeos aqui pro YouTube porque eu acho que tem muita coisa pra trazer pra vocês e eu gosto de conversas profundas, com detalhe, conversas longas e muitas vezes trazer no Instagram, no TikTok é muito rápido, então eu acho que aqui quem gosta de conteúdo denso, profundo, gosta de conexão, vai encontrar um espaço de conexão comigo muito legal. E hoje, o tema que eu resolvi trazer pra vocês é um tema que eu converso com muita gente. Algumas pessoas sabem, outras não, mas hoje eu sou fotógrafa, mas até 2 anos atrás eu não era, né? Eu tava numa área totalmente diferente. E eu fiz uma transição de carreira. Todo mundo que eu converso me pergunta, nossa, como que você teve coragem? Como assim, gente? Que coisa inacreditável. E é um processo que muita gente tem vontade de passar, mas acho que as pessoas não falam tão ao certo como é esse trajeto até você tomar uma decisão. E cada história é uma história. Eu quero compartilhar com vocês a minha história. E de repente, algum ponto ou outro vocês podem levar para a vida de vocês, tentar adaptar, mas eu acho que todo conhecimento, toda experiência é bem-vinda nessas horas. E eu acho que toda história tem que começar pelo começo mesmo. Quando eu era pequenininha, eu sempre gostava de brincar de reproduzir a realidade, assim, as minhas brincadeiras preferidas nunca foram jogar bola, pega-pega, esconde-esconde, eu não era aquela criança agitada, eu era aquela criança que gostava de olhar a novela, olhava a vida da minha família, e eu tentava reproduzir tudo aquilo num cenário, então eu chamava as minhas amigas, eu maquiava as amigas, fazia o cabelo, montava o cenário, dirigia, eu sempre gostei disso, da história dos personagens, sabe? Uma coisa meio adulta até, né? De uma criança de 6, 7 anos, a maioria das crianças, sei lá, acho que não brincam disso, né? Mas eu gostava disso. E depois dos 7 anos, ali, quando eu tinha meus 12, 13, eu já não era tão criança, eu era uma pré-adolescente, né? E eu continuava gostando de fazer essas coisas. Então, muito engraçado que minha irmã mais nova, ela tem 3 anos a menos que eu. Quando a minha irmã tinha trabalho da escola pra fazer teatro, sabe? Esses videozinhos pra escola, eu queria fazer todos. Eu me metia a fazer, chamava ela, os amigos dela e aquela criançada toda lá em casa. E eu coordenava os kids lá, falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a gente vai atuar. Eu fazia os trabalhos de escola da minha irmã. Ou seja, pensa o quanto eu realmente não tinha preguiça de fazer aquilo, né? Era algo que eu gostava desde que eu era pequenininha. Então, acho que uma coisa muito importante de você se perguntar, assim, é: será que tem alguma coisa que eu gostava muito quando eu era pequeno? Será que tinha algo que eu era muito boa em fazer? Que, sei lá, às vezes você era uma criança super manual, tinha aquela habilidade, uma coisa meio artesã. Às vezes você era uma criança que gostava de desafios, gostava de matemática, sei lá, ciências, dinossauros, sei lá, o que é que você gostava quando você era pequeno. Talvez de lá você descubra um gosto ou um talento que você tinha que pode ter se perdido no meio de tantos anos, de tantas camadas e tantas coisas, né? Então, se eu puder dar uma primeira dica pra você é: conecte-se com a sua criança interior. E aí, depois que você passa ali dos seus 15, 16, que você já vira um adolescente, você entra no ensino médio, e pra mim, o ensino médio foi a época mais desastrosa, assim, da minha vida. Porque quando eu tava na escola, eu era uma aluna, tipo, nota 10. Eu entrei no ensino médio, tinha gente muito mais inteligente que eu, meninas muito mais bonitas do que eu, muito mais populares do que eu. E eu acho que nesse momento em que a gente começa a se comparar, muitas vezes a gente deixa de acreditar na gente mesmo e no nosso potencial. E foi uma época que eu sofri muito com isso. A minha autoestima foi, tipo, no lixo, assim, e eu tinha muitas crises de comparação. Nesse período, justamente, que a minha autoestima tava, tipo, subterrânea de tão baixo, era a época que eu tinha que escolher qual curso que eu ia fazer no vestibular. E o meu interior mais íntimo falava que, poxa, talvez você tenha que fazer algo mais criativo, publicidade, arte cênica, sei lá, alguma coisa mais ou menos pra esse lado. E na época eu tava focando muito em publicidade. Quando eu contei pra minha família, vocês imaginem a grande guerra que ficou lá na minha casa, né? Eu acho que minha mãe não lembra disso, talvez ela não saiba, mas assim, foi um período bem turbulento quando eu contei que eu queria fazer esse curso e eu tive muita influência dos meus pais pra mudar, porque isso era curso de vagabundo. Nossa, você vai morrer de fome. Então acho que as famílias até hoje, né, nessa tentativa sim de fazer o melhor para os seus filhos, acabam querendo que os filhos sigam caminhos que são deles e não nossos. E na minha família foi exatamente a mesma coisa. Como não se tinha referência de pessoas de sucesso nessa área mais artística, logo não presta. Ah, o que presta? Fazer concurso público. Até porque todas as pessoas mais ricas do Brasil são concursadas, não são? Não tem empresário, não tem apresentador, não tem gente famosa. Concurso. Eu, que não tenho nada a ver com isso, fui convencida de que o melhor pra minha vida era sim fazer um concurso público naquela época. Eu vou contar pra vocês como foi que eu escolhi o curso que eu prestei. Eu prestei contabilidade, tá? Eu entrei numa sala de informática, eu tava no 3º ano. As inscrições da Federal já tinham aberto
Eu já tinha me inscrito pra publicidade, daí deu todo esse rolo, aí eu falei, não, vou mudar. Comecei a abrir o Google e ver os cursos que mais tinham concurso público que aceitava. Mais ou menos isso. Aí tava lá, direito, contabilidade, vários cursos assim, mais administração, mais genéricos. E aí eu falei, cara, contabilidade, o que será que é isso? Aí eu cheguei em casa, falei, eu tava pensando no curso de contabilidade, aí minha família abriu um sorriso enorme, nossa, que incrível, seus tios fizeram, tá todo mundo muito bem de vida, nossa, maravilhoso. E foi assim que eu me inscrevi pro vestibular de contabilidade. No fim, eu fiz o vestibular, passei, então no fim eu fiquei muito feliz que eu passei. Mas eu não preciso falar pra vocês, né, acho que fica óbvio que eu odiei o meu curso desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade. Eu entrei no curso que eu não gostava, mas eu continuei fazendo as aulas mesmo assim, porque na minha cabeça e na cabeça de toda a minha família, faça um curso que vai te dar dinheiro e depois você muda pra algo que você gosta. Aí eu falei, tá bom. Comecei a fazer estágio, mudei pra 3 estágios, fui trocando, fui me desenvolvendo, mas na minha cabeça eu sempre ficava, eu vou fazer estágio, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer um intercâmbio, porque esse era o sonho número 1 da minha vida, e no intercâmbio eu vou descobrir o que eu vou fazer da minha vida. Juntei o dinheiro pro intercâmbio, então tava decidido. No fim do ano vou viajar e vou me descobrir, porque aí eu vou sair desse inferno que eu não gosto e tal. Muito bem. No último semestre, faltando ali 3, 4 meses para acabar o ano, alguns amigos da empresa que eu trabalhava estavam se movimentando para fazer testes para programas de trainee. Eu sabia o que era trainee? Não. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, assim, na minha faculdade, nunca, nada. Mas as pessoas me contaram que o programa de trainee era um programa top, das melhores empresas, que você ia rodar por várias áreas e que você sai do trainee gerente. E que trainee normalmente tem oportunidade de morar fora. Eu falei, meu Deus, puta, cara, eu sei que eu quero fazer intercâmbio, mas se eu puder ir trabalhando por uma empresa, tudo pago, vale a pena eu tentar, né? E eu me inscrevi pra alguns, a maioria deles eu nem passei na fase online, mas um deles eu passei na fase online. Aí eu fiz a segunda fase, passei na segunda fase. Fiz a terceira fase, fui pra final. E vocês não acreditam, eu passei no trainee. Passei no trainee nos 45 minutos do segundo tempo. Eu ia sair do meu estágio no dia 18, no dia 17 de dezembro, nunca esqueço, eu recebi essa ligação de que eu tinha passado no trainee. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque, cara, o trainee era muito incrível, mas ele ainda era trabalhando numa área que eu já sabia que eu não gostava, mas era algo tão difícil, tão inalcançável para várias pessoas que eu realmente achava que aquela era uma oportunidade que eu não poderia perder de jeito nenhum, por mais que ela não fosse a melhor opção dentro do que eu gostava. E eu deixei de lado o intercâmbio, que ia ser um intercâmbio para me descobrir, para me encontrar, e eu abri mão disso por conta do que os outros achavam que era melhor. E eu fiz isso quando eu escolhi o meu curso, eu fiz isso pela segunda vez e deixei sonhos de lado para fazer o que era certo, de acordo com todo mundo, né? Eu acho que tá meio deprê isso. Você não acha? Então, por um lado, eu tava assim, tipo, meu Deus, que alegria, eu passei no trainee, nossa, que da hora! No outro eu tava, puta que caralho, que merda, mais uma vez, tipo, deixando de lado o que eu quero fazer pra fazer um negócio que eu não quero fazer tanto assim. Então, aprendizado número 2. Muitas vezes a gente vai ouvir coisas dos outros que falam com um bom coração, mas não necessariamente o que é melhor na visão dos seus pais, dos seus amigos, é o que é melhor pra você. Então, escute, absorva o que é importante, mas não se baseie 100% nas opiniões e expectativas dos outros. Pois muito que bem, passei no tal do programa do trainee. Entrei na empresa, foi um programa sensacional. Você passava meses em áreas diferentes para você ir experimentando. Então eu falei, cara, que legal isso aqui, ó. É um negócio muito dinâmico. Poxa, é legal, né? E lá eu fui trocando dentro da área de finanças, que era... Porra, eu ia me inscrever pra quê? Pra marketing, sendo que a minha experiência era toda financeira. E assim, ali no meio do caminho eu já comecei a sentir que tem áreas que eu não gostava muito, não. Na verdade, 99% eu não gostava. Mas eu continuei mesmo assim. E aí o que acontecia? Depois que você passava por todas essas áreas, eles escolhiam uma área pra te alocar. E eles escolhiam, então você não tinha muita opinião. E eu fui alocada numa área que era uma área de planejamento financeiro. Então pensa no puro suco do financeiro, era a área de planejamento. Era uma área que cuidava de orçamento. Se todo mundo atrasa, ninguém faz sua parte, sempre o gargalo fica na área financeira. Foi um período que, além de ser um trabalho muito estressante, assim, por carga de trabalho, por ser algo realmente complexo, não era só eu ficar até tarde. É porque eu
odiava o trabalho que eu fazia. Pra mim era uma verdadeira tortura. O meu trabalho, muitas vezes, era achar número, achar diferença ali dos lançamentos. Cara, era um negócio que eu odiava, assim, no mais profundo do meu ser. Então eu já sabia que eu odiava aquilo, mas eu não sabia o que é que eu queria fazer. Eu só sabia que eu não queria ficar ali. E eu pedi ajuda pro RH. E o que o RH me falou? Dentro da empresa, dê uma olhada em áreas que você gostaria de atuar. Quais áreas você acha interessante? Porque às vezes a gente tá dentro de uma área na empresa que a gente tá e a gente acha que a gente precisa morrer lá. E não. Veja só, fazer uma mudança dentro da minha própria empresa é uma coisa muito mais fácil. Você já tem pessoas que te conhecem, você já tem um nome na empresa, se você faz um bom trabalho. Fazer um movimento interno é um processo mais curto do que fazer uma grande mudança. E lá eu comecei a procurar as áreas que me interessavam. Primeiro dentro da minha área de finanças e depois dentro da empresa como um todo. Dentro dessa busca, eu achei uma área dentro de finance que tinha um pouco mais a ver comigo, que era a área de projetos. Então eu estaria dentro de finanças, mas lidando com pessoas, mais sobre o andamento, resolvendo soluções humanas, porque era isso que eu sentia falta. Eu não gostava de trabalhar com Excel e números, eu gostava de conversar, de fazer reunião e fazer uma apresentação, e fazer o PowerPoint. Então, eu falei, cara, tem uma área dentro de finance que tem um pouco mais a minha cara. E por ter falado com o RH, eu consegui mudar para essa área. Então, acho que terceiro ponto muito importante. Se você está em alguma empresa, não deixe de comunicar os seus desejos. A empresa não vai fazer um plano de carreira para você, gente. Isso não existe. Olha quantos funcionários a sua empresa tem. 3 mil, 5 mil, 2 mil, sei lá. É muita gente. Você é responsável por fazer o seu plano de carreira e colocar ali o que você deseja. Comunique pro seu gestor. Se o gestor é um filho da puta, comunique para outra pessoa, mas se conecte com pessoas, principalmente pessoas acima de você, né, seu supervisor, seu gerente, pessoas que podem ajudar a mexer os pauzinhos por você, sabe? Seu gestor nem sabe de uma oportunidade, mas se você tem uma outra pessoa que você confia, essa pessoa pode te puxar, te indicar. Então, nutra suas relações e principalmente se comunique, porque isso vai te salvar, assim como me salvou. Fui para minha área nova, olha que maravilha. Agora eu tô trabalhando com pessoas, com projetos, olha que coisa dinâmica. Não era isso. Não era isso que eu queria, eu ainda não tava feliz. Que menina chata do Não era por ali, eu sabia que não era. Foi um alívio, porque eu acho que em termos de carga mental, em termos de nível de trabalho, eu encontrei um lugar em que eu falei, cara, eu não sei o que eu quero. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar pagando as minhas contas, então, já que não é o que eu amo, como que eu consigo fazer esse meu trabalho ser menos difícil? Como que eu consigo fazer esse meu trabalho ser algo mais leve? E que eu tenha principalmente tempo para me desenvolver no que eu quero, que acho que isso é muito importante, né? Então, às vezes você tá num trabalho que você odeia e você trabalha até tarde, todos os dias, final de semana você tá exausto, você não tem tempo para buscar o que você quer, você não vai sair do lugar, você vai ficar só patinando. Qualquer mudança vai exigir de você um esforço a mais. Então guarde sua energia, seu dinheiro para fazer isso acontecer. Para mim era isso, eu mantive meu trabalho em uma área que não me sugava toda a minha energia mental e nos momentos em que eu não estava trabalhando, eu estava me dedicando para me entender. E foi aí que veio um ponto crucial na minha vida, que foi quando eu resolvi contratar um coach para me ajudar. Nossa, mas você fez coaching? Sim, eu fiz coaching, gente. Na época que coaching ainda não era essa sem vergonhice que é. Eu tenho certeza que existem coachings muito bons no mercado, existe muita gente, muito charlatão, muita gente que não sabe o que faz, mas existem pessoas sim boas. E o meu coaching foi essencial. De novo, as pessoas acham que é um investimento que pode ser caro. Mas eu falei, ao invés de investir numa pós-graduação, numa especialização, num negócio que eu já sei que eu não quero, por que é que eu não invisto em um profissional que vai encurtar esse caminho para mim? Então a próxima lição aqui é: invista em você e na sua transformação. Invista seu tempo, invista seu dinheiro para você descobrir quem você é na sua essência. E esse coaching, gente, me apresentou um universo de possibilidades e acho que o principal aprendizado que eu tive com ele foi, cara, na época eu tinha 25 anos. Você só tem 25 anos. Você é uma menina. Você tem todo o tempo do mundo. Tipo, você não viveu nem, sei lá, um terço da sua vida. Ai, nossa, mas eu vou jogar tudo fora. Jogar o quê fora? Então foi algo que eu falei, cara, me abriu muito, muito, muito a cabeça. Além dos testes que a gente fez, que eram testes profissionais, testes meio que de vocação, que todos deram que eu não tinha nada a ver com contabilidade. A minha pontuação de contabilidade era a última. E o que estava lá em cima? Atividades artísticas, arquitetura, design, coisas de criatividade. Tá no interior da gente.
Só que você não pode ter preguiça de procurar. E uma coisa que foi muito legal durante o meu processo de coaching foi, ele me colocou em contato com vários profissionais. E aí que tá a nossa próxima lição. Converse com profissionais da área que você deseja atuar. Eu cheguei à conclusão com ele que eu queria alguma coisa que fosse mais voltada ali a cinema, publicidade. E aí ele falou, cara, vamos conversar, vou colocar você em contato com algumas pessoas. Pra você ver se é isso, se não é, entender um pouco mais. E aí eu conversei com muita gente. Eu conversei com uma pessoa do marketing da Sky, com uma pessoa que ela era editora de um programa lá nos Estados Unidos, esses programas de televisão americana. Eu conversei com um cara que era do cinema nacional. Então eu conversei com pessoas, assim, que estavam envolvidas em áreas diferentes dentro desse grande nicho, né, que é esse nicho meio publicitário, audiovisual e tal. E de lá eu consegui ter conhecimento um pouco mais na prática do que é, porque a gente vê de longe, vê filme, né, vê a faculdade e acha que vai ser uma coisa, mas na vida real é muito diferente. Então acho que é uma coisa que ajuda a gente a ter essa noção é conversar com quem tá realmente no mercado de trabalho. Então eu sabia que eu não queria, mas o que fez com que eu tomasse essa decisão para falar assim, eu vou mudar, foi quando eu comecei a me aprofundar. Então eu escutei o que o outro fazia, escutei o que esses profissionais trabalhavam, mas quando eu comecei a me aprofundar nesses temas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer curso, gente. Fiz curso de edição de fotografia, fiz um curso de cinema, para que eu pudesse na prática, ver como é um set de gravação, eu ver qual que é o esquema de quem trabalha no cinema. Conversei com outras pessoas que eram fotógrafos, que eram filmmakers, tudo nesses cursos e workshops que eu fui fazendo. Então, a minha próxima dica é, faça workshops, cursos, faça uma imersão nas áreas que você se interessa. Talvez de lá você fale assim, caraca, é isso muito. Ou você fale, não, não é isso muito. Já imaginou? Você joga tudo pro ar e aí quando você começa a ver, você fala, ai, não era bem isso? Que coisa irresponsável, não é? Vamos molhando o pezinho aos poucos. E depois de ter feito esses cursos foi quando eu decidi que era por aí. Eu queria mudar e eu precisava fazer isso acontecer da melhor forma possível. Eu gosto sempre de falar que esse processo de mudança, ele é um processo muito longo. As pessoas acham que, ai, nossa, eu decidi mudar e aí foi assim. Gente, da época em que comecei a me movimentar para falar com o RH, até a época que eu fiz o coaching, quando eu fiz esses cursos, eu levei 3 anos. 3 anos ali ensaiando e me entendendo e tomando coragem para comunicar que eu queria fazer essa mudança, para eu decidir, porque do momento da decisão até eu efetivamente largar o meu trabalho, foi mais 1 ano e meio, quase 2 anos. Então esse não é um processo rápido. Por isso que eu acho que quanto antes você começar a se mover, antes você vai se livrar de algo que você não gosta. Quanto mais cursos você fizer, quanto antes você começar a se inserir, antes você vai livrar essas suas dúvidas. E tomando coragem, sabe? E aí entrando já na reta final, eu sabia que pra mim alguns gatilhos iam me fazer voltar ou desistir ou me desesperar. E eu sei quais são os pontos que pegam para mim. Acho que o primeiro ponto deles é, sem dúvidas, dinheiro. Eu não poderia sair de lá se eu não tivesse uma estrutura financeira para me manter aí durante todo esse movimento, né? Toda essa mudança. Então, dinheiro para mim era muito importante. E segundo, ter um plano do que eu ia fazer, como eu ia executar tudo isso. Sair sem ter nada, tipo assim, vou sair, só vou aprender. Não, pra mim isso não funcionava. Com relação ao dinheiro, o que é que eu fiz? Eu já tinha esse costume de poupar dinheiro, mas a partir do momento em que eu decidi sair, eu falei, eu vou poupar o máximo de dinheiro que eu puder todos os meses. Óbvio, eu estava numa situação extremamente privilegiada, eu ainda morava com os meus pais, eu ganhava um salário que era super bom, então pra mim isso foi mais rápido do que talvez seria pra outras pessoas. Mas pra mim, o principal ali era fazer um caixa que me mantivesse. E eu precisava de uma quantia X. Pra mim era algo que me mantenha no mínimo 2 anos sem trabalhar. Essa era a minha meta, porque na minha cabeça esse era o tempo que eu julgava necessário para se desenvolver, se aprender e começar a gerar dinheiro na profissão nova. Então essa foi a minha meta. Todos os meses eu me programava de forma a as minhas dívidas precisam somar no máximo tanto e o resto eu vou guardar. Não só guardar na poupança, eu investia em coisas que me rendiam mais. Guardar, guardar, guardar. E o segundo ponto com relação ao plano de carreira, para mim foi muito importante eu ter me conectado com profissionais que já passaram por essa transição. Conteúdo de live, busquei curso, workshop. E eu sempre quero saber qual que é a história da pessoa. Como é que a pessoa conseguiu chegar lá? Então, pegando a história de vários profissionais, eu vi que o caminho era mais ou menos
mesmo, assim, todo mundo começou da base, aprendendo, foi lá, prospectou. Enfim, eu tive um mínimo conhecimento ali do que esses outros fotógrafos e filmmakers fizeram para chegar lá. Então, isso tem sido o meu guia desde então para que eu consiga chegar no nível deles. Temos dinheiro, temos um plano, e aí foi só comunicar isso para as pessoas que estavam comigo. A partir do momento em que eu avisei para minha empresa que eu já não tinha interesse mais em trabalhar com eles, foi muito bacana por justamente a gente ter essa conversa muito aberta. Foi uma empresa que não tenho nada do que reclamar, assim, todas as pessoas que trabalharam comigo foram muito bacanas, então eu sempre tive uma boa relação com todo mundo, e justamente por isso foi um processo muito tranquilo. Acho muito importante você sair com as portas abertas, porque você realmente não sabe, você vai que um dia que você precisa voltar. E enfim, assim cheguei aonde eu tô hoje. Já faz 1 ano e meio que eu saí. Foi um processo complexo, está sendo um processo complexo, e eu posso contar um pouquinho de como tá sendo agora em um outro vídeo, fica para outro momento. Mas esses foram os principais fatores que mudaram a chave para fazer eu ter coragem, porque coragem não é sobre, nossa, 20 segundos de coragem, não. Coragem é sobre planejamento, segurança, estratégia. Então, não sou uma pessoa corajosa, nunca fui, e consegui fazer. Então, eu espero que essas dicas ajudem você que tá pensando em fazer uma transição, que ainda tá muito perdido. Quem sabe se você aplicar alguns desses passos, você não consiga pelo menos sair do lugar onde você tá agora. E eu espero realmente que esse vídeo ajude vocês. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, pergunta. E se você tem alguma dica que aplicou, que acha que pode funcionar, também deixa aqui nos comentários para quem tá assistindo, tá bom? Muito obrigada e um beijo!